Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 4. Assim está escrito: E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aqui estamos diante de um conselho de Salomão, chamando e dizendo: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. É uma orientação para todos aqueles que procuram estar em afinidade com Deus, conhecendo a sua palavra, as suas orientações e guardando-as no coração, para que possamos então trilhar por um caminho feliz e agradável diante do Senhor. Por quê? Porque a lei e os mandamentos do Senhor, ou seja, a sua palavra, elas aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, trará uma vida segura e tranquila diante da presença de Deus. Mas que, quando assim atentar para a palavra de Deus, ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. A prática do bem e a prática da fidelidade, o ser fiel, deve fazer parte da vida de cada pessoa, e isso deve estar bem claro diante delas, que é somente através deste procedimento que a pessoa poderá seguir adiante sem estar cabisbaixo ou envergonhado do que está fazendo. E quando então olhamos esse texto, e no versículo 4 diz que quando isto fizermos, Salomão deixou registrado: e acharás graça e bom entendimento. Então veja quão útil é a palavra de Deus para aumentar os nossos dias, para trazer-nos proteção e segurança, direção e livramento, paz e alegria. E ele diz também que nos dará bom entendimento e fará com que achemos graça diante de Deus e dos homens. Então, sobre este ponto, vamos falar sobre achar graça diante de Deus. Veja, quando Jesus veio e ele estava no seu crescimento natural, olha o que diz a Escritura em Lucas, no capítulo 2, os versículos 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, esta graça que manifestou-se em Jesus e que veio através de Jesus, conforme diz a Escritura, Jesus foi cheio de graça. E diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. E aqui o próprio Jesus crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O 52 diz: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, achar graça diante de Deus foi a orientação que Salomão deixou registrado aqui e que nós já temos visto em primeiro ponto, exemplificado na vida de Jesus. Jesus viveu aqui dentro desta graça maravilhosa diante de Deus e diante dos homens. E a Escritura afirma que ele foi varão aprovado diante de Deus e diante dos homens. Então, achar graça diante de Deus significa, então, obter o favor ou a aprovação divina. Isto é o que dá-nos o entendimento de achar graça. Veja o que
os dois discípulos que foram a Emaús, quando Jesus encontrou-se com eles, e eles foram conversando, e eles falaram para o próprio Jesus a respeito de Jesus. Veja aqui, versículo 19 do capítulo 24 de Lucas. E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, diante de Deus e de todo o povo, a manifestação da graça de Deus estava na vida de Jesus. Por isso é que achar graça é obter o favor ou a aprovação divina. Então, pelo que lemos aqui em Provérbios, nós vamos entender que achamos graça diante de Deus quando nele confiarmos e obedecermos. É o que ficou registrado aqui. Guardar a sua palavra, atentar para o que ela diz, elas então vão ter o seu trabalho peculiar na nossa vida e vão servir-nos de livramento, proteção, segurança, paz, direção e alegria. E não somente isso, mas vão nos dar bom entendimento. Vai abrir a nossa mente, a nossa compreensão. E a graça de Deus vai manifestar-se tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Então, quando olhamos esse texto falando sobre achar graça diante de Deus, nós encontramos na Escritura Sagrada alguns exemplos, algumas vidas que acharam graça diante do Senhor. Uma profecia referente a Jesus diz: tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Então, quando olhamos a Escritura, nós encontramos alguns personagens que, no seu tempo, acharam graça diante de Deus. Nós vemos, por exemplo, Noé, que está registrado lá em Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 8, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, ele alcançou de Deus o favor e a aprovação. Por que Noé alcançou o favor e a aprovação do Senhor? Porque diz a Escritura: Noé era justo, Noé era reto, Noé andava com Deus. Então, uma pessoa nesta condição de comunhão com Deus, de estar próximo, servindo, reconhecendo a Deus, só tem que alcançar graça diante de Deus, por ser um varão justo, um varão reto e andar com Deus. Então, ele foi escolhido por Deus para construir a arca pela qual o Senhor Deus salvaria aqueles que atendessem a sua palavra e os demais seriam exterminados por conta da sua iniquidade que tinha chegado até diante de Deus. Numa geração perversa, corrompida, comprometida, maculada, pronta para o juízo, Deus achou Noé e encontrou em Noé um varão justo, um varão reto, um varão que andava com Deus. E isto então, nesta vivência de Noé, a Escritura diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Então não é impossível achar graça diante de Deus. As coisas não são muito fáceis, mas existe um caminho. Em Noé aqui nós temos o caminho justo, reto e andava com Deus. Resultado, achou graça diante do Senhor. Outro que nós encontramos está em 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 26, onde está escrito assim: E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor,
como também para com os homens. Samuel fazia-se agradável. O que era que tornava Samuel agradável diante do Senhor? Era a graça de Deus. Ele achou graça diante do Senhor. Por isso tornou-se agradável, tanto para o Senhor quanto para com os homens. Então já temos observado aqui três exemplos. O exemplo de Jesus, o exemplo de Noé, o exemplo de Samuel. E temos um exemplo muito clássico da Escritura que encontramos em Lucas, no capítulo 1 e o versículo de número 30, onde está escrito assim, Lucas 1 e 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, aquela virgem que Deus escolheu para nela gerar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando ela recebeu a visita do anjo e as palavras que lhe foram dirigidas, ela ficou então turbada com aquelas palavras, procurando saber qual era o teor delas. Veja, quando o anjo foi a Maria, diz, e entrando o anjo onde ela estava, ela quem? Maria, onde ela estava, disse, salve agraciada. O que é agraciada? É pessoa que recebeu a graça de Deus. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, ao turbar-se, o anjo disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, esta graça que Maria achou diante de Deus possibilitou que ela fosse a escolhida para gerar em seu ventre o Filho de Deus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, o que vemos aqui nestes exemplos da Escritura é o que Salomão deixou registrado lá onde lemos Provérbios 3 e 4, e acharás graça diante de Deus e dos homens. Então, esta graça que se manifesta, ela traz bom entendimento e ela também se mostra diante dos olhos de Deus e dos homens. Então, esta graça que foi manifestada em Jesus, que achou graça diante do Pai, em Noé, que achou graça diante de Deus, em Samuel, que foi agraciado por Deus, em Maria, que foi agraciada por Deus, achou graça diante de Deus. Esta graça também, ela está disponível a nós, a mim, a você, a cada um de nós. Esta graça de Deus está disponível. Então, podemos também, nos nossos dias, achar graça diante de Deus, tornar-nos agradáveis diante do Senhor. Então, o que devemos fazer? Devemos olhar para estes exemplos e procurar aprender com estes exemplos como achar graça diante de Deus. Uma vez que nós aprendermos e praticarmos e acharmos graça diante de Deus, a nossa vida será fortalecida, será enriquecida, porque onde nós achamos graça diante de Deus, significa obter o favor ou a aprovação divina na nossa vida. E aí seremos, então, conduzidos e encaminhados pelo Senhor, mediante a graça que Ele nos permitiu achar diante dEle, para realizar a sua vontade dentro do seu propósito e fazê-lo também com graça. Porque esta graça que nós achamos diante de Deus é a graça com a qual nós o servimos. Uma graça maravilhosa, graça de Deus.
Achar graça diante de Deus deve ser o desejo do meu coração. Deve ser o desejo também do teu coração. Que possamos, então, achar graça diante de Deus, e isto em demonstrar diante dele a confiança e a obediência. E como Noé, justo, reto e andava com Deus. Como Samuel, que vivia uma vida agradável diante de Deus. Como Maria, que achou graça diante de Deus. Como Jesus, que crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu e você podemos também ser alcançados com esta graça diante de Deus, e ela pode tornar-nos úteis na sua obra e para a glória do seu nome. Então está disponível para nós ainda hoje. E só depende de nós nos colocarmos na posição e aprender com os exemplos bíblicos e praticar para acharmos graça diante do Senhor nosso Deus. Então pensa, reflita como seria a sua vida se você tivesse a plena convicção de ter achado graça diante de Deus e diante dos homens. Quando achamos graça diante de Deus, a nossa vida passa a ter relevância, passa a ter significado, pois estaremos sendo direcionados por Deus no exercício da sua vontade e para a glória do seu nome. Não é para tirar proveito e para fazer-nos a ostentação, mas é para termos condições de melhor servir a Deus dentro do seu propósito e da sua vontade. Então reflita e procure, à semelhança destes exemplos, buscar, achar graça diante de Deus. E quando assim acontecer, tribute a Ele honra, glória, louvor, adoração e gratidão, porque Deus está pronto a permitir que nós achemos graça diante dele. Querendo Deus, amanhã retornaremos.